Nós estamos aqui com Renato Barros, do canal Questiones. Bom, em seu canal, nós vimos ali uma abordagem sobre a declaração de um rabino que alegou que antes das eleições em Israel, no mês de abril, o Messias judeu iria se manifestar. Isso foi uma afirmação ou foi uma hipótese desse rabino? Foi realmente uma afirmação. O nome desse rabino é Kanievski. Ele é um dos rabinos mais proeminentes que hoje estão vivos, né? De geração em geração tem rabinos que atingem níveis altíssimos. E é como que o que ele fala, né, é acatado, né? É lei. É muito respeito, né, que existe nesse meio. E esse rabino, ele recebeu um jovem lá, porque as eleições em Israel, elas foram antecipadas, seria inicialmente em novembro de 2019, porém, devido a problemas políticos, que mais para frente eu vou abordar para você esse assunto, o porquê está acontecendo esses problemas políticos, as eleições foram antecipadas para 9 de abril. E esse rapaz, ele não é naturalizado israelense, mas ele é judeu. E para votar você tem que ser israelense. E ele foi até o rabino Kanievski para perguntar a ele, pedir o conselho, se ele deveria se naturalizar para votar. Então, quando ele perguntou isso, o rabino respondeu, não, você não precisa fazer isso, porque o Messias vem antes. Como o rabino está velhinho, ele ficou meio assim sem entender, falou, será que é isso realmente que eu entendi? Então ele saiu da sala do rabino e o sobrinho do rabino estava lá e ele falou para ele, eu devo me naturalizar? Eu não sei. O rabino falou algo que eu não entendi. Então o sobrinho do rabino Kanievski entrou na sala e perguntou, o jovem, ele quer saber, ele se naturaliza para votar? Então o rabino respondeu novamente, eu já falei para ele, o Messias vem antes, não precisa. Na sua opinião, você acredita que esse rabino está certo e que o Messias judeu vai se manifestar até abril? Ou seja, já estamos na porta aí, praticamente mês que vem. O que você acha? Então, tio Lu, eu acredito sim que isso pode vir a acontecer. Não é somente este rabino que está falando isso, né? Então eu vou voltar um pouquinho lá para o ano mais ou menos, na década, vou falar, que eu não me recordo agora de cabeça o ano, de 1980. Na década de 80, o Benjamin Netanyahu, ele não era primeiro-ministro ainda de Israel. Ele era embaixador de Israel. E um rabino, também na época muito famoso, em conversa com ele particular, revelou para ele que quando o Messias estivesse às portas, ele estaria lutando contra 119 pessoas. Ele ficou sem entender, e isto foi revelado há pouco tempo. Por fim, lá para o ano mais ou menos de 1998, lembrando que o primeiro mandato de Netanyahu foi no ano de 1997, primeira eleição dele. Um outro rabino também, grande rabino da época, em conversa com ele, falou para ele que quando o Messias estivesse às portas, o governo dele estaria caindo, estaria um caos total. Hoje, surpreendentemente, até me arrepia falar, o número de pessoas que estavam lutando contra Netanyahu para derrubar ele do governo e ainda estão, é este, de aproximadamente 119 pessoas. E também, o outro ponto de arrepiar é que Netanyahu estava quase sofrendo um impeachment, eles estão lutando contra ele, o governo está um caos, como o outro rabino também disse, e ele teve que dissolver o Congresso. Por quê? Porque eles queriam derrubar ele sem ter crime nenhum, sem ter provas de nada, queriam derrubar ele. E as eleições que estavam marcadas para de novembro de 2019, elas foram antecipadas para o dia 9 de abril de agora de 2019, pelo Netanyahu. E esse rabino que falou para ele que o governo dele estaria um caos antes do Messias, falou que ele, o Netanyahu, é o último primeiro-ministro de Israel, que após ele será o Messias, e ele entregará a chave do gabinete
para o Messias judeu. Eu particularmente acredito que pode ser sim agora, porque nós estamos vendo uma grande movimentação no mundo, os ares do mundo estão mudando. Bom, existem diversas teorias aí sobre quem poderia ser o possível Messias judeu. Muitas pessoas acreditam que o Messias judeu é o anticristo, e eu não creio nisso, a gente já vai entrar nesse assunto, tá? Depois da tua resposta eu vou dizer por que eu não acredito que o Messias judeu é o anticristo. Mas na minha visão, coisa boa também não é, essa é a minha visão. Mas na sua opinião, quem poderia ser o Messias judeu? Muitas pessoas especularam que seria Emmanuel Macron, e agora estão aí dizendo que vai ser o genro de Donald Trump. Qual é a sua opinião? Você tem algum nome? Você tem alguma teoria? O que você tem a dizer a respeito disso? Hoje quem está encabeçando, né, o acordo de paz Israel-Palestina é o Jared Kushner, que é genro do Trump. E ele tem sido muito influente. Ele é judeu, a família dele, ela é uma família de heróis na Bielorrússia, porque eles resistiram aos nazistas, eles conseguiram fugir e fugiram para os Estados Unidos, levando muitas pessoas, salvaram muitas vidas e até hoje são reconhecidos por isso. E os Kushner ficaram ricos nos Estados Unidos também, né? Então sempre foi uma família aí, em tudo que se aplicou, muito abençoada. E o Jared Kushner, ele conseguiu até agora recentemente também premiações por acordos que ele conseguiu fazer, né? E ele tem se mostrado realmente um líder, tem se mostrado um cara muito carismático, um cara muito que consegue influenciar. Recentemente ele se encontrou com o presidente da Turquia, o Erdogan, e parece que tirou bons frutos dali, então ele consegue falar com gregos e troianos, vamos dizer assim. E pode depender ali do que ele conseguir. Se ele conseguir o êxito neste ponto do acordo de paz, e no acordo de paz estiver a construção do templo, que é um dos anseios maiores do povo judeu, ele é um grande candidato a ser o ungido Messias judeu. Como eu disse, eu não creio que o Messias judeu será o anticristo. Eu não acredito nisso. Eu acredito, porém, que o Messias judeu será o falso profeta, né? A besta que emerge da terra. Essa é a minha crença, baseada em vários estudos bíblicos que eu fiz, e eu vou estar trazendo isso com mais detalhes aqui para o canal. Mas dentro dessa teoria aí de que o anticristo será o Messias judeu, também existe um certo discurso de ódio contra os judeus, onde culpa os judeus por tudo. Então, tio Lu, esse é um assunto realmente bem complexo para ser abordado de uma forma rápida e objetiva. Tem que ter um tempo realmente para discorrer pensamentos, né, opiniões, visões diferentes. E muito, né, nessa parte do anticristo são baseados em interpretações próprias e também apenas repetições, que muitos ficam repetindo sem ao menos realmente estudar a fundo o assunto. A questão do antissemitismo, como eu disse, muitas vezes as pessoas que odeiam, né, os judeus, eles acabam criticando o próprio sangue, pois possuem muitas vezes sangue judeu. E isto não é de hoje. Se olharmos para o passado, várias e várias situações, vemos que sempre que tiveram problemas e ali tinham judeus, o primeiro a ser culpado seriam eles. Mas também muito da promessa, né, que Deus fez para eles. E onde eles estão são muito prósperos, despertam invejas, né, amores e ódios. Tivemos na Alemanha, né, que foi um absurdo que aconteceu, em que o discurso de Hitler foi baseado no ódio contra o judeu. E hoje nós estamos vendo renascer isso com força. Inclusive, recentemente, um rabino judeu foi espancado aqui na Argentina, aqui do lado, né? Na França também, um ódio sendo levantado. E as pessoas, muitos estão caindo nesse engano, e quem está odiando e perseguindo o judeu, por exemplo, na França e em outros lugares, são pessoas com viés de esquerda, infelizmente, e muçulmanos extremistas. E é isso que está acontecendo lá.
Então temos que tomar muito cuidado, porque está se espalhando pelo mundo novamente. Então é uma visão preocupante a questão do antissemitismo, que a gente pode também entrar a fundo numa outra oportunidade também, porque precisa ser falado. Né? As pessoas estão usando essas teorias conspiratórias apenas para ganharem fama aqui na internet, ganhar dinheiro. Eu não tenho nada contra isso, até porque eu acho que ser youtuber é um trabalho como qualquer outro. Mas muitos estão pregando o antissemitismo e ódio aos judeus porque eles afirmam que essas teorias são verdades supremas e eles esperam que o anticristo virá de dentro do povo judeu e que vai destruir todo mundo e etc e tal. Eu não acredito nisso, como eu falei, eu acredito que o anticristo tem grande chance, sinceramente eu acredito que o anticristo vai vir do comunismo ou do Islã, ou talvez das duas vertentes, eu acredito muito nisso, e sinceramente eu acredito que os judeus, né, boa parte dos judeus não vão aceitar o anticristo como um líder, né? E o falso profeta irá se manifestar dentro do povo de Israel como o Messias judeu para influenciar o povo judeu a aceitar o anticristo. Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo. São alguns estudos que eu venho fazendo e eu vou apresentar aqui para vocês depois, tá bom? Tudo cabe a gente estudar muito, né? Ninguém é detentor da verdade absoluta. Cabe a nós buscarmos, pedirmos a Deus um entendimento para poder compreender, né, o que está acontecendo e também o que está para acontecer. Quanto ao antissemitismo, eu quero deixar um alerta muito grande para o pessoal, porque existem pessoas no próprio YouTube e também em sites, mas o foco aqui é YouTube, que estão utilizando de teorias conspiratórias malucas que foram as mesmas utilizadas por Hitler. Hitler, no meu entender, também foi um tipo de anticristo, viu? Eu tenho esse entendimento, assim como outros também, porque ele odiava tudo que significava Deus, que significava Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que significava principalmente judeus. Então, ele procurava destruir tudo e todos, e só a ideologia dele louca acima. E eu vejo muitas pessoas com canais grandes aqui no YouTube defendendo essas ideias de Hitler, sim, falando que é o falso judeu, falando que são os sionistas, né, com um tom criminoso que se referem a eles, sendo que o sionismo é o sentimento de você ter ali a sua terra. Inclusive, o pai do sionismo, o Herzl, ele tem um túmulo, né, lá em Israel dele, e o próprio Lula, quando visitou lá, que é um cara de esquerda, se recusou a colocar flores no túmulo dele, mas colocou flores no túmulo de Yasser Arafat. Isso só para você ter ideia de que esse ódio que falam os sionistas é simplesmente pelo ódio deles possuírem aquela terra. Porque na cabeça de esquerdistas, na cabeça de muçulmanos extremistas, na cabeça dos nazistas, né, dessas pessoas que têm essas ideias, é uma loucura Israel ter aquela terra. Para eles, aquela terra deveria pertencer aos árabes ou a qualquer outro, menos a Israel, né, menos ao povo judeu. Então esse é um crescimento realmente assustador, mas também profético. Isto é uma profecia se cumprindo diante dos olhos das pessoas. O crescimento absurdo do antissemitismo. Se você fizer alguma pesquisa rápida agora no Google, você amigo, amiga que está ouvindo, veja, faça uma pesquisa sobre o antissemitismo na França, por exemplo, na Alemanha, como está grande. Pessoas estão sendo chamadas de volta para Israel para ir embora desses países, porque está chegando a um ponto em que já estão sendo ali, sofrendo violência física e até mesmo morte. Então, é muito preocupante o que esses youtubers, né, estão fazendo, colocando minhoca na cabeça das pessoas, repetindo coisas que foi Hitler que fez e que propagou. São ideias malucas, bizonhas, que está trazendo muita preocupação para a comunidade judaica. Como eu disse, inclusive, aqui já tivemos na Argentina, aqui do lado, um rabino espancado no meio da rua, pelo simples fato dele ser judeu. Então é preocupante e é o grande alerta que eu faço aqui. Tomem cuidado, pessoal. Tomem cuidado. Quando ouvir falar sobre o livro
protocolos dos sábios de Sião, por exemplo, em que muitos desses canais se baseiam e falam sobre os Illuminatis e sobre aquilo e sobre maçons que estão no meio dos judeus, é mentira. Cuidado com tudo isso. São falácias inventadas, principalmente, como eu disse, por Hitler e por outros de esquerda. Estão disfarçados, te enganando e levando você a um engano absoluto. E como eu disse sobre o protocolo dos sábios de Sião, eles se baseiam muito nisso. E quem distribuiu esse livro do protocolo dos sábios de Sião foi durante a Segunda Guerra, e o intuito era realmente, colocar ali ódio contra os judeus, para dividir, tá certo? E nós vamos abordar isso mais para frente, em outras oportunidades. Eu tenho esse livro, e esse livro na justiça foi comprovado que é falso, que foi inventado por essas pessoas, que depois eu vou revelar para vocês a história completa, para vocês terem ideia. E é nisso que esses canais falsos, que se dizem de centro, que se dizem de direita, muitos até, que tem aí conspiracionistas, que colocam um antissemitismo, para vocês. Então, isso é um perigo que tem que ser combatido, e nós vamos combater e vamos falar a verdade, porque muitos estão no engano.